Pessoal, hoje eu gostaria de comentar um pouco sobre algumas produções relativas à resposta argumentativa proposta em aulas anteriores. Então, quero mostrar um pouquinho o que aconteceu, o que eu considero que seja importante na realização dessa proposta. Eu vou apresentar um texto que considero um bom texto, que acho que cumpriu muito bem aquilo que foi pedido, e um texto mediano, que tem muitos pontos a serem consertados. É isso que eu quero discutir um pouquinho no neste nosso vídeo hoje. Então vamos lá. A resposta argumentativa era baseada num resumo feito da entrevista do Gessé Souza, né, o sociólogo Gessé Souza, ao The Intercept Brasil. Então esse era o texto base, não preciso retomá-lo aqui, depois vocês podem retomá-lo na proposta. A ideia lá era de que o autor estava enfocando dois pontos fundamentais: classe social e educação. O enunciado era o seguinte: a entrevistadora Juliana Sayuri afirma que a frase "duas coisas salvariam o Brasil", interpretação de texto e consciência de classe, que circulou durante as eleições de 2018, caberia muito bem como um resumo daquilo que Gessé Souza pensa. Então vejam, essa entrevistadora pega uma frase lá das eleições de 2018, que é "as duas coisas salvariam o Brasil", interpretação de texto e consciência de classe, e diz que, olhando para a entrevista que ela fez com Gessé Souza, isso resumiria o pensamento dele. Bom, eu peguei três trechos básicos dessa entrevista, separando por classe e educação, basicamente, para que a gente tentasse verificar se de fato essa frase da entrevistadora, que seria um resumo do pensamento dele, faz sentido ou não. Em dois pontos, tanto com relação àquilo que de fato o autor diz, quanto com relação àquilo que a gente pode argumentar como sendo favorável ou contrário ao que ele pensa. Continuidade do enunciado era o seguinte: em um texto de até 12 linhas à mão, então mesmo que me mandassem digitados, era importante que fizessem à mão o texto para verificar se tinha 12 linhas, argumente se concorda ou não com a frase, aquela frase ali, que é "duas coisas salvariam o Brasil", interpretação de texto e consciência de classe. Então tem que dizer se concorda ou não com essa frase, não pode fugir muito dessa ideia. Para isso, dois pontos eram fundamentais. O primeiro é mostrar olha só, como a jornalista tem razão. Não é se a jornalista tem razão, é como, resumindo o que o autor pensa sobre educação e classe social no trecho da entrevista. Então, à medida que eu coloquei essa frase no enunciado, como ela tem razão, eu já parto do princípio que ela tem razão, que essa frase resume o pensamento dele. Em outras palavras, eu gostaria que vocês então resumissem isso que o autor pensa sobre educação e classe social, para a gente mostrar que essa frase faz sentido. Aí a segunda parte, aí sim, é argumente com elementos de fora do texto, ou seja, era para trazer elementos que não focassem apenas aquilo que o Gessé Souza acredita, então elementos de fora do texto, se você é contra ou a favor daquilo que a frase está indicando, se de fato essas duas coisas salvariam o Brasil, consciência de classe e educação, na interpretação de texto. Então aí você poderia usar diferentes elementos para trazer algo de fora. Tá? E claro, o terceiro, que é uma questão mais estrutural, mas é no máximo 2 parágrafos. Eu vou tentar fazer isso agora, de indicar a quantidade de parágrafos, para que a gente consiga mais ou menos formular uma ideia de como é que a gente faz a divisão de parágrafos em textos. Tá? Veja que aqui a gente tem dois pontos fundamentais nesse enunciado. O primeiro é fazer um resumo do que ele acredita a partir da frase resumo, e o segundo, dizer se a gente argumenta, concorda ou não com isso. Isso já nos dá uma ideia de quantos parágrafos tem que ter. Um parágrafo para resumir, o segundo parágrafo para argumentar. Por isso, no máximo 2 parágrafos em um texto de até 12 linhas. Como tenho comentado com vocês, os bons parágrafos têm de 4 a 7 linhas. Menos que isso é muito pouco, mais que isso fica muito pesado. Na continuidade, então, a sugestão é seguir a ordem do enunciado. Então, assim, na hora de escrever o texto, faça primeiro o resumo, depois argumente. Se misturar, pode ser que dê algum problema. Então, no primeiro caso, mostrar como a jornalista tem razão, resumindo o que o autor pensa sobre a educação e classe social no trecho da entrevista, eu diria que alguns pontos são fundamentais para a gente olhar para a entrevista do Gessé Souza. O primeiro, com relação à classe social especificamente, ele fala muito da questão econômica e de como
a renda, por exemplo, não é um único fator para se diferenciar a classe social. Ele diz, claro, se a gente separar a elite da classe média, a elite vai ser aquela proprietária, né? Aquela que tem propriedades, aquela que de fato possui empresas, bens, enfim. Então tem um aspecto econômico aqui. Tem um aspecto econômico da diferença de renda entre as pessoas e que está muito ligado também à questão da educação. Ele diz, então, a diferença de educação leva a essa diferença econômica. Tem algo relacionado ao status, à moral que essa classe social diferencia, né? À medida que a pessoa quer ser de uma classe e não de outra. Aí essa distinção que é feita de diferentes maneiras, por exemplo, voltando aqui na educação, o fato de saber uma língua adicional, o fato de ter viajado para fora, ou o fato de ter feito um curso universitário, distingue uma pessoa que é de classe média de uma pessoa pobre em geral, né? É isso que ele está dizendo, pelo menos, ou pelo menos que as pessoas acreditam, né, que deveria ser. Com as últimas políticas, ou pelo menos nos últimos anos, a gente tem tido um pouco essa diminuição, há mais pessoas pobres no ensino superior, o que é bom. E finalmente uma questão de história. Eu acho que essa aqui é um ponto, é uma questão fundamental, seria muito importante trazer. Ele diz que, bom, as pessoas vão se distinguindo a partir da história que constroem, a partir da escola que tem, dos privilégios que vão construindo. E aí, quando chegam na vida adulta, que vão ser então definidas como sendo de uma classe média ou baixa, ou enfim, elite, a partir da renda que tem ou das questões econômicas, na verdade isso é fruto de uma série de elementos que é dado na história dessa pessoa. Né? Essa série é dada na história dessa pessoa, pela educação, por exemplo. No que tange ao quesito educação propriamente dito, tem alguns pontos que eu chamaria a atenção. Primeiro, ele dizer, bom, tem um privilégio de classe aqui e que faz uma distinção entre escolas e pessoas. Então, uma escola, por exemplo, de classe média, vai dar muito mais oportunidades, muito mais elementos para que uma criança aprenda. Uma família de classe média vai dar mais condições para que uma criança aprenda. E isso leva a gente a questionar essa ideia do mérito. Né? O Gessé Souza vai dizer assim, bom, que mérito então de fato há na pessoa se ela já nasceu e depois teve uma criação, uma história, como aquilo que a gente comentou aqui em cima, uma história educacional diferente. Então, se essa história educacional é diferente, é mérito ou não? É simplesmente uma consequência daquilo que já foi feito ao longo de muitos anos. E, finalmente, um outro ponto que eu acho importante é o fato dele dizer, olha, a educação é um ato de coragem, porque ela liberta e ela empodera as pessoas. Né? Ele termina, inclusive, o texto dizendo assim, se as pessoas soubessem, tivessem consciência, né, de como a educação é importante, da classe que elas têm, elas certamente seriam mais empoderadas enfim, não aceitariam o desleixo que acontece com a gente no dia a dia. Então, acho que esses pontos aqui são fundamentais no texto dele. Então, fazer um resumo que congregue esses elementos. Claro, não precisa discutir todos eles, porque eles estão muito unidos, como eu estou tentando mostrar aqui. Mas, à medida que a gente consiga fazer um resumo, trazendo esses elementos, enfocando esses elementos, a gente vai dizer como a jornalista tem razão, que, de fato, é um bom resumo para a entrevista, né, ou para o pensamento do Gessé Souza, dizer que duas coisas salvariam o Brasil: consciência de classe e interpretação de texto, interpretação clara ligada à educação. O segundo é argumente com elementos de fora do texto se você é contra ou a favor aquilo que a frase indica a partir do que ele falou. Então, bom, com relação à classe social, você poderia trazer outros elementos de fora do texto relacionados a isso. Por exemplo, a diferença de renda que há entre pobres e ricos. Então, como é que a gente consegue isso? A partir de dados. Aqui, por exemplo, eu coloquei um link, vocês podem acessar isso depois, coloquei já também lá no Google Classroom, um resumo da agência IBGE com relação à PNAD de 2019, mostrando as diferenças sociais, e claro, relacionadas à renda também, que diferem os brasileiros de todas as regiões. Tá? Então, de repente, falar da renda, do acesso que essas pessoas têm da renda, ótimo. No momento de crise, quem é que vai conseguir superar mais esse momento de crise? É o pobre, é a classe média, é o rico? Então, assim, esses argumentos são importantes. Agora a gente está vivendo um momento assim. Quem é que está passando mais dificuldade? Quem é que tem que ficar um tempo na fila para conseguir uma vantagem? Então, essa diferença, essa consciência de classe, certamente faria com que a gente fosse um país, pelo menos, que menos conformado, né? E mais, que lutasse mais, exigisse mais dos nossos governantes aquilo que a gente precisa. Um outro aspecto, pensar nas condições de saúde. Quem é que consegue pagar um plano de saúde? Vejam que
em geral, o plano de saúde é o segundo ou terceiro item que mais atrai pessoas para uma determinada vaga, um dos benefícios que mais atrai. Então, o fato de, por exemplo, ter vale transporte, vale alimentação e plano de saúde é um dos elementos que mais atrai as pessoas. Por quê? Porque o SUS, embora sendo universal, e essa é uma característica positiva do nosso sistema, ele é muito precário, ele atende, demora para atender e quando atende, atende com restrições. A própria educação, então as diferenças educacionais, as pessoas e, claro, a questão da propriedade. Então, quem é que de fato possui, quem é que consegue ter uma casa, quem é que consegue pagar aluguel de uma casa ou mesmo pagar prestações de uma casa própria. Isso tudo é muito importante, são elementos que a gente pode trazer de fora, fugindo do texto dele. Tá? Um exemplo aqui da educação, a gente pode falar dos programas educacionais. Por que existem esses programas? Exatamente para tentar dirimir, né, diminuir essa restrição que há de educação para as classes. Tá? Então, esses argumentos eu acho que seriam importantes, claro, não preciso trazer todos, mas um ou dois seriam interessantes. Com relação à educação, a diferença de escola. Então, a diferença que há das escolas. O autor fala muito disso, mas aí a gente poderia trazer exemplos, trazer ilustrações. Isso cabe a vocês, obviamente, não vou ficar enchendo de coisas aqui. A preparação para o vestibular, a capacidade de passar no vestibular a partir da sua preparação, não da sua capacidade intelectual. A probabilidade é muito mais de classe média, de classe alta, porque, obviamente, tem uma preparação muito maior, muito melhor, podem pagar, né, professores particulares, cursinhos ótimos, etc. Né? Os tipos de cursos que são frequentados por essas pessoas. Que tipo de curso a classe média, a classe alta faz? Que tipo de cursos pobres que entram na universidade faz? Vejam, basta a gente olhar para a nossa realidade. Que tipo de cursos são mais propícios a nós, da nossa renda, selecionar no vestibular? Porque a gente vai dizer é menos concorrido. Bom, se é menos concorrido, já tem uma diferença aqui na escola e nessa preparação do vestibular. Tá? Questões relacionadas a intercâmbio. Quem pode, de fato, fazer um intercâmbio? Tá? Esse é um outro argumento de fora que pode integrar ali. E, finalmente, o reflexo na renda. Como é que a educação reflete na renda das pessoas? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês dessa reportagem que está aqui da agência IBGE, que saiu agora essa semana, e que relaciona exatamente isso. Vejam lá. O rendimento médio dos trabalhadores com ensino superior completo, R$ 5.000. Então, a média de trabalhadores com ensino médio completo no Brasil é de R$ 5.000, um bom salário para a nossa realidade. Então, era aproximadamente 3 vezes maior que o daqueles com somente ensino médio completo, 1788. Então, vamos pensar aqui. Quem é que tem ensino superior no Brasil? Classe média, elite ou pobre? Quem é que tem ensino médio completo? Classe média, elite ou pobre? Só, né? Agora vejam só, 6 vezes os daqueles que não têm instrução nenhuma, daqueles que não têm o ensino médio completo, por exemplo, ou o ensino fundamental incompleto, que é de 918, algo muito próximo ao salário mínimo. Então, olha só como a educação vai refletir na renda, aquilo que o Gessé Souza está dizendo no texto dele. Então, se a gente quer concordar, a gente pode trazer esse dado de fora e dizer, olha, a própria pesquisa do IBGE confirma isso, com dados reais, tá? Gente, isso é trazer argumento de fora do texto, isso é agregar informações de fora do texto. Não é usar lógica a partir daquilo que ele já está dizendo lá no texto, ficar só ali dentro daquela bolha, tá? Trazer elementos para isso. Bom, então nessa parte de argumentar com elementos de fora, a minha sugestão é usem dados e citações, como eu estou trazendo aqui um dado do IBGE. Trazer citações é muito bom, tá? Mas é muito importante que você relacione e mostre como isso está de acordo com aquilo que você defende. Não é só colocar a citação lá ou só o dado lá. Então eu percebi que houve algumas citações, eu gosto, acho que isso está cumprindo o elemento que é de fora do texto, mas precisa estar um pouco mais integrado à ideia que está sendo defendida. Isso é fundamental para que o dado que você está trazendo de fora, a citação que você está trazendo de fora, integre a sua opinião, tá? E não seja um dado solto ali. Não é só, de fato, de acordo com o autor, tá? Não. De fato, realmente, o Brasil vive isso. E isso também o autor fulano defendia, blá, blá, blá. Não precisa ter essa relação. Bom, então a minha sugestão para todas as propostas que vocês vão fazer durante o ano, seja ela estilo FPR, estilo Enem, é sempre pesquisar antes de fazer a proposta. Pesquisar dados,
pesquisar citações, pesquisar informações, ler muito, para que vocês ganhem repertório. Então, um aluno pode perguntar assim para mim, mas professor, no dia eu não vou poder pesquisar. Aí a minha resposta é, por isso que você tem que pesquisar agora. Como no dia você não pode, pesquisa agora porque essa informação vai poder ser recuperada no dia da sua prova. Talvez você não lembre um dado exato, como esse aqui do IBGE, mas não tem problema. Se você disser lá na prova do Enem, por exemplo, dados do IBGE mostram que o ensino superior oferece até 3 vezes mais de rendimento para uma pessoa do que o ensino médio. Ótimo, você já está usando esse dado como repertório da sua vida. Isso é essencial, minha gente. Então, pesquisem a cada proposta que a gente está enviando para vocês. Vou dar um exemplo agora de um bom texto. Em entrevista ao The Intercept Brasil, o professor e sociólogo José Souza argumenta sobre a classe social e a educação. A princípio, o sociólogo relata que os estratos sociais estão mais atrelados ao contexto histórico brasileiro, assim, uma pequena parcela da população detém os privilégios históricos como acesso à propriedade e capital cultural. De fato, a sociedade escravista e latifundiária contribuiu para a perpetuação da desigualdade social, haja visto que os pobres são segregados e são aquém de conhecimentos culturais tão importantes para a sociedade. Ademais, Souza afirma que uma das garantias para o desenvolvimento de um país é o campo educacional. Porém, a educação brasileira prioriza a classe média. Realmente, segundo o sociólogo Bourdieu, a escola, ao não levar em conta as diferenças sociais, favorece a estratificação social. Além disso, quando o conhecimento se tornar compreensível à população, o Brasil se tornará um país melhor. Então é um bom texto, fez um bom resumo da proposta do Gessé Souza e também dá uma opinião muito boa, traz aqui uma citação também de um outro sociólogo, né, o Francis Bourdieu. E eu vou passar então para os comentários. Então vejam lá, em entrevista ao The Intercept Brasil, o professor 1. Se faltar espaço, pode colocar só sociólogo, que é mais específico. Então, professor, de fato, é uma palavra geral. Muitos são professores. Mas sociólogo, bom, ainda que ele não seja professor, vamos dizer que ele seja bacharel em sociologia, né? Não licenciado, né, em ciências sociais, alguma coisa assim, bacharel em ciências sociais, não licenciado. De qualquer maneira, o sociólogo é mais específico, quer dizer que é uma pessoa que estuda essa área do conhecimento. Então, ela tem mais, digamos, credibilidade, mais aceitação, é mais especialista para falar do assunto. E aí, na continuidade, ele argumenta sobre classe social e educação. O meu questionamento aqui para a autora foi como tem pouco espaço, sugerir direto ao ponto. O que ele fala sobre classe social e educação? São 12 linhas apenas para resumir e comentar e argumentar. Então, quanto mais direto for, melhor. Então, ele argumenta que a classe social é isso e que a educação é assim, e depois explicar. Tá? Então, ir um pouco mais direto ao ponto. E o terceiro é uma sugestão para tornar também o texto um pouco mais enxuto e ganhar mais espaço. A princípio, o sociólogo relata que, então, para ele, como já tinha professor, sociólogo e o nome dele todo antes, pode, para ele, simplesmente, a gente já está recuperando o Gessé Souza aqui em cima. Continuando. De fato, a sociedade escravista e latifundiária contribuiu para a perpetuação da desigualdade social, já visto que os pobres são segregados e são aquém de conhecimentos culturais tão importantes para a sociedade. Então, aqui eu acho que essa pessoa deveria dizer assim, ó, segregados econômica e culturalmente, no lugar de aquém de conhecimentos culturais tão importantes. Então, porque está falando que elas são segregadas de conhecimento, blá, 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 mas também do ponto de vista econômico. Então, se a gente colocar são segregadas econômica e culturalmente, já junta essa ideia toda, ganho espaço e sou mais direto. Né? Isso é muito importante num texto como esse. Então, agora vai precisar explicar um pouco mais isso. Por isso que economizar trechos pode ajudar. Tá? Isso é relacionado aos critérios 3 e 6 que eu tinha sugerido. Então, assim, economizar trecho não é só para tornar o texto mais claro, mais direto, é porque eu vou ter mais espaço para dizer mais coisas, para explicar, por exemplo, como é que eles são segregados. Tá? Continuando. Esse texto dizia assim, garantias para o desenvolvimento do país. A minha sugestão é trocar por de um país, porque o fato da educação e a indústria, por exemplo, ajudar no desenvolvimento de um país, isso é muito mais amplo do que de um país específico. Então, eu coloquei aqui, se você diz de um país, pressupõe que é de qualquer país. Se for do, parece que é só do Brasil. E não é verdade, porque lá no texto ele fala, né, o desenvolvimento, né, depende da indústria e da educação de qualquer país. E, finalmente, além disso, quando o conhecimento se tornar compreensível, a população do Brasil se tornará um país melhor. Por quê?
Então, tentar explicar um pouco. Aqui dá para beber um pouco mais lá da fonte dele, dizer o que ele acredita. E também quais os argumentos a partir lá do Bourdieu. Por quê? Tá? Então, trazer esses elementos aqui ajuda bastante. Tá bem? Bom, o meu comentário geral desse texto é que o texto no geral é muito bom. Né? Precisaria focar um pouco mais na frase em si, ela ficou um pouco dispersa, né? Não trouxe claramente, mas a gente consegue inferir que ela está sendo discutida ali. Mas é melhor focar mais para deixar mais claro para a banca que está discutindo a frase e fazendo transparecer mais a opinião em relação a essa frase. Então, trazer o Bourdieu foi muito bom, mas precisaria explicar por que a opinião dele está sustentando a sua, que seria um pouco explicar aquela parte final ali do texto que eu comentei aqui, que é tornar-se um país melhor. Falar um pouco de um texto mediano. Eu vou direto aqui para o texto, não vou ler as partes, né, para o vídeo não ficar muito longo. Em entrevista ao The Intercept Brasil, o sociólogo Gessé Souza critica o privilégio da classe média, excluindo cada vez mais a classe pobre. Tem uma ambiguidade aqui, que esse excluindo pode ser que seja o Gessé Souza que está excluindo mais a classe pobre, não é, lá na entrevista não é isso que acontece, mas o meu comentário aqui foi o seguinte: a frase de abertura está boa, até que não está ruim, mas ela ficaria melhor se falasse de classe de um modo mais geral, já está indo muito especificamente, não tem que falar mais geral, não focar só na classe média. E incluir a questão educacional também, já que ambos são tema da frase para a gente discutir. Então aqui teria que falar tanto de classe quanto de educação. A abertura tem que ser assim, porque é disso que eu vou tratar na continuidade da minha redação. Aí continua. Então está falando do autor, né, o Gessé Souza, alega também a definição e a distinção. Bom, alegar é dar uma desculpa. Por exemplo, o governo alega falta de dinheiro para ajudar o povo. Não é o caso. Ali o autor não está alegando, está se desculpando por nada. Ele está argumentando, ele está apresentando, ele está sustentando, defendendo, etc. Mas não alegando. O cuidado com essas palavras é importante, gente, porque isso faz com que a gente perca um monte de pontos. Tá? À medida que eu uso uma palavra que é inadequada, que ela não está exprimindo a compreensão que eu tenho do texto, isso faz com que eu perca muito, muito, muito ponto. E, finalmente, a acessibilidade a esses meios como os principais fatores. Então, assim, pontuando propriedade, capital, educação, acessibilidade a esses meios como principais fatores. Mas, assim, principais fatores para quê? Isso não foi desenvolvido. Como o alegar está errado, preciso usar outro verbo lá e explicar melhor aqui, para que esse trecho fique com algum sentido, senão ele fica um trecho muito perdido. Aí isso faz com que, de novo, a nota vai diminuindo. O texto vai ficando vago, sem explicação, ou com uma palavra que é incoerente aqui, e o texto vai perdendo nota. Na continuidade. De fato, a sociedade brasileira introduz ao pobre seu próprio estereótipo. Opa! Então, assim, próprio de quem? Do pobre da sociedade. Então, aqui o ideal seria, de fato, a sociedade brasileira introduz ao pobre o estereótipo de perdedor e fracassado. Sem vírgula aqui nem nada. Tá? O estereótipo de perdedor e fracassado, em que é obrigado, porque está falando do pobre, tá? Então não é questão de concordância aqui, é obrigado a viver nas mesmas condições cotidianamente. Bom, viver nas mesmas condições continuamente, é o ponto 5 aqui, não necessariamente significa ser ruim. Por exemplo, o rico vive nas mesmas condições cotidianamente, nas mesmas boas condições. Então aqui precisa classificar. Então, viver nas mesmas condições precárias cotidianamente ou em condições precárias cotidianamente. Precisa dizer o tipo de condição que é. Senão, de novo, a frase não fica completa. Falta discussão. Pois a própria sociedade elitista os impede de ocupar lugares superiores sem que haja uma desigualdade social e preconceito. Olha, esse trecho aqui está muito incoerente. Sem que haja desigualdade e preconceito, isso é o que mais há. Esse trecho está muito incoerente. Como está ali, parece que a sociedade elitista faz tudo para ocupar os lugares, deixa o pobre de lado, sem que haja desigualdade e preconceito. Não. Isso é que desencadeia desigualdade e preconceito. Esse trecho é muito incoerente, gente. Isso perde muito ponto numa avaliação. Mas muito ponto mesmo. Tá? Bastante. Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que precisa ler e reler o texto quando escreve. Ler e reler quando escreve, ou pedir para um colega. Agora é um momento de preparação, gente. Agora é um momento que vocês têm que trocar ideias, pedir para o colega ler,
o professor, reescrever o que o professor está colocando que tá inadequado para treinar. Agora é o momento do treino. E, finalmente, dessa forma, a dificuldade do pobre em se inserir na sociedade e obter as mesmas oportunidades que outros ainda possui um grande impasse no Brasil. Veja, esse texto aqui foi o meu comentário para a pessoa. Você está dizendo que a dificuldade do pobre em obter oportunidades, blá, 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 ainda possui um grande impasse. Não. Impasse é quando não se tem certeza sobre algo. A gente tem muita certeza dessa dificuldade do pobre. Então, de novo, é um trecho completamente incoerente. Tanto internamente, porque dentro do texto não faz sentido, dentro daquilo que ela propõe, dentro do que o autor propõe, quanto externamente, dentro do próprio texto do autor e dentro daquilo que a gente conhece do mundo. Tendo a sociedade de classe média ainda com o mesmo pensamento de tempos colonizadores, vendo o pobre ainda como seu escravo, não como ser humano, com os mesmos direitos igualitários. O argumento está muito senso comum e está muito igual ao que o autor colocou no texto também, quando ele fala de escravo, etc., que só mudou o tipo de qualificação. Né? Então tem que trazer elementos novos, por exemplo, uma citação ou um dado. Agora é hora de pesquisar, de preparar para o vestibular e para o Enem. Foi isso que eu comentei nesse texto, é isso que eu estou sugerindo a vocês. Meu comentário geral para esse texto é que o texto tem falhas graves de coerência, né, conforme os comentários, então é preciso rever e tentar reescrever para melhorar. Então, esse é o tipo de texto que a gente precisa trabalhar muito para que a gente consiga chegar à plenitude. Bom, para terminar, eu gostaria de dizer que temos atividades lá na pasta do Classroom, há poucas respostas na última atividade que foi feita, eu sugiro que façam, é muito importante que vocês façam, tá? As propostas antigas que já foram passadas podem enviar ainda lá para o e-mail que eu sugeri que enviassem, o e-mail do Gmail para as redações, ou reescrever aquelas que vocês já fizeram e tiveram alguma dificuldade. Já recebeu o retorno meu, dos meus colegas que estão nos ajudando nessas correções. Tem coisas para melhorar? Reescrevam, tentem melhorar. Isso é muito importante nesse momento. E, finalmente, revejam, né, os vídeos lá no YouTube, das aulas, das dicas de redação. Tem muita coisa lá que pode ajudar. Eu espero que isso ajude aí nesse processo, né, que a gente está aí todo pensando o que vai ser do vestibular, o que vai ser do Enem. Ajuda a gente a se preparar mais. Aproveita esse tempo. Você fala, bom, já que tenho que estar aqui, eu vou me preparar mais, vou ler um pouco mais, vou refazer os meus textos, porque precisa escrever. Sem escrever, não vai ter como chegar lá no dia e baixar tudo de uma vez e conseguir fazer um bom texto. Tá? Bom, é isso. Agradeço. Espero que vocês tenham aproveitado aí esse vídeo de hoje. Muito obrigado. Tchau.